Glória a Deus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Quero aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos abrir as vossas Bíblias lá no tema, Miqueias, capítulo de número 7, no versículo de número 7. E enquanto os irmãos procuram, quero aqui externar a minha gratidão ao meu Deus, que mais uma vez está dando a oportunidade de estar aqui para ministrar a sua palavra. Estou aqui pela sua misericórdia, a agradecer o convite, da Ruth, de seu esposo, estar aqui, agradecer ao pastor pela confiança de estar aqui assumindo essa tribuna, todos os obreiros, a igreja, que Deus possa abençoar de uma forma tremenda e poderosa. Trago um abraço do nosso pastor presidente, pastor Noel Garcia dos Reis. Estamos debaixo da bênção dele, para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Amém? Louvo a Deus pela vida da minha esposa, Kelly Rejane. Que Deus continue usando e abençoando em nome de Jesus. Amém? Miqueias 7, 7. Todos acharam? A palavra do Senhor diz bem assim: Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Vou ler mais uma vez. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui encerrando, a campanha, Hoje é o último dia desse propósito, com esse tema, E Deus, Ele colocou em meu coração uma palavra que ela muito se arremete a um contexto atual do que nós estamos vivendo. Porque quando nós olhamos para Israel, quando nós vemos esse povo de Israel, nessa época, nesse momento, nesse período que eles estão vivendo algo que acaba que trazendo nojo aos homens e mulheres de Deus, trazendo um repúdio. Por quê? Porque o cenário que o povo de Israel estava vivendo era um cenário de depravação. Os irmãos bem conhecem que Deus, no seu poder, na sua onipotência, Deus vai arrancar o povo de Israel da escravidão da terra do Egito. Com mão forte, com mão poderosa, Deus vai cumprir uma promessa e vai levar o povo de Israel à terra de Canaã, a terra da promessa de Deus, a terra que mana leite e mel. E lá eles possuiriam a terra. E nesse possuir a terra, agora Deus vai dar vitória a eles, aos israelitas, diante dos habitantes que estavam na terra de Canaã. E Deus, com mão forte, com mão poderosa, vai fazer com que aquele povo comece a prevalecer diante daquelas nações, diante daqueles povos. E o povo de Israel vai ganhar propriedade, notoriedade, poder, tanto de forma física, política, mas também, obrigado minha irmã, tanto também como espiritual, porque eles vão se tornar o povo de Deus, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus separou, o povo que Deus diferenciou de todas as nações. Só que no decorrer do percurso, o povo de Israel, o povo que Deus tinha começou a separou aquele povo, vai começar a entrar em um declínio de corrupção, um declínio de idolatria, um declínio de mentiras, de adoração a outros deuses. E nesse declínio Deus vai levantar homens para que viesse profetizar, para que pudesse mostrar qual o caminho que aquele povo estava andando. E um destes homens é o profeta Miqueias. Esse homem, ele era levantado para expor, para poder mostrar
como é que estava a situação, o cenário, tanto físico como espiritual, do povo de Israel. A palavra do Senhor vai dizer, assim como foi lida na palavra introdutória, no versículo de número 1, no versículo de número 2, Miqueias vai começar a relatar: eis que as pessoas piedosas desapareceram dessa terra, não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um braço ou com um laço. Ou seja, a maldade no coração do homem nessa época estava escancarada. Estava de uma forma que as pessoas andavam na rua, elas já andavam com um sentimento de maldade, de corrupção, de fazer o mal, de ter o ganho em cima dos outros. O coração dessas pessoas estava tão depravado que o versículo de número 1, Miqueias vai dizer que ele vai tentar procurar alguém que seja bom, assim como procura uma fruta, uma uva numa videira, ou um figo numa figueira, mas ele não encontra. É como se nós estivéssemos aqui agora, diante desse cenário, e por que não dizer, nós estamos vivendo um cenário semelhante a esse do povo de Israel. Nós olhamos para a direita, nós olhamos para a esquerda, nós olhamos para frente, nós olhamos para trás, nós olhamos e vemos as injustiças que nós estamos vivendo nessa nação, no país, no mundo. Nós vemos a distorção de valores, onde o bem agora já não tem a sua propriedade como antes. O que é certo é errado, o que é errado é certo. E nós que somos justos, nós que somos piedosos, nós que somos de Deus, nós estamos à procura, dizendo: mas cadê a justiça? Aonde estão as pessoas boas? Aonde estão os honestos que praticam a bondade, os que procuram o bem do seu próximo, os que têm misericórdia, os que têm benignidade no coração? Cadê? Esse era o cenário que Miqueias estava vivendo. Esse era o cenário que Miqueias estava presenciando, só que ele tinha uma palavra no seu coração. Porque Miqueias, ele é contemporâneo de outros profetas que vai dizer sobre a sentença, sobre a palavra de Deus, sobre aquela nação e o que Deus esperava daquele povo, o que Deus esperava daquela nação. Então Miqueias, ele estava firmado, ele estava guardado, ele estava fundamentado em uma palavra, em uma certeza, em uma firmeza de coração. E talvez é o que nos falta hoje em dia, essa firmeza, essa confiança, essa esperança em Deus. Eu gosto muito de Hebreus, capítulo de número 11, e no capítulo de número 12, porque no capítulo de número 11 vai relatar sobre os heróis da fé, homens e mulheres que fizeram de tudo, foram afrontados, as circunstâncias demonstravam a eles situações que eles poderiam ter negado a Deus, ter recusado, ter virado as costas para Deus, mas eles ficaram firmes, e por isso que o nome deles estão escritos lá no capítulo de número 11. E aí no capítulo número 12, no versículo número 1, a palavra do Senhor vai dizer, o autor vai escrever: nós temos uma grande testemunha de pessoas que honraram a fé em Deus, que perseveraram, que se firmaram e que creram que Deus estaria com eles até o fim. E era essa mesma certeza, esse mesmo pensamento, essa mesma fé que sustentava Miqueias, que guardava Miqueias, ao ponto de chegar no versículo de número 7, poder dizer que o Senhor, eu olharei para o Senhor, esperarei em Deus, eu vou ouvir, Ele vai me ouvir. E isso não é para qualquer um. Não é qualquer um que carrega isso, não é qualquer um que tem essa certeza, não é qualquer um que tem essa firmeza no coração. E quando eu lia
esse capítulo, quando eu li esse livro de Miqueias e via esse cenário, e meditando nesse versículo de número 7, a gente vai entender o porquê que Miqueias pode com propriedade dizer isso. Porque a primeira parte do versículo, Miqueias vai dizer: eu esperarei no Senhor. E o ato de esperar é o ato de uma posição que cada um de nós temos que ter. É um posicionamento, é uma firmeza daquilo que você quer na sua vida, é uma escolha a qual você faz e você não arreda o pé. Você fala: não, eu não vou mudar a minha opinião, eu não vou mudar meu desejo, eu não vou mudar a minha fé. É isso que eu quero, é isso que eu vou prosseguir, é isso que eu tenho para a minha vida, e eu não vou recuar diante disso. Eu esperarei no Senhor. Em um contexto de desespero e falta de confiança nas pessoas, Miqueias ele vai declarar sua confiança em Deus, exclusivamente em Deus. E é isso que Deus espera de cada um de nós: confiança. Lá em 2 Crônicas, capítulo de número 7, o versículo de número 14, muitas das vezes, no tempo da pandemia, nós muito falamos desse versículo, né? Se o meu povo se humilhar. Vai falar bem assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E quando eu medito nesse versículo, nós temos que entender que há um versículo atrás do versículo número 14, onde Deus, ele vai falar bem assim: e se eu fechar os céus? E se não houver chuva? Porque muitas das vezes nós vamos orar para Deus e falar: Deus, manda chuva. Deus, não deixa faltar nada lá na minha despensa. Deus, não deixa eu perder o emprego. Deus, não deixa acabar isso, não deixa cortar a água. Deus, não deixa. Mas e se Deus deixar? E se acabar a comida? E se faltar o emprego? Deus está deixando isso acontecer, Ele está permitindo isso acontecer, porque Ele quer saber qual é o nosso posicionamento, ou seja, qual é a nossa identidade nele. Porque o versículo 14 vai dizer: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, não é crente, não diz que é em nome de Jesus, não diz que vai para a igreja, não diz que me serve. Então é esse povo que diz que me serve, que diz que me ama, que diz que me adora. Se esse povo se humilhar, clamar, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei. E se eles se converterem, eu perdoarei os seus pecados, e eu sararei a sua terra. Isso é uma posição, é um posicionamento que nós temos que ter diante das circunstâncias. Quando Deus fala, Ele promete. Quando Deus fala, Ele vai fazer. Ele não vai ser ditado pelas circunstâncias. Não é as circunstâncias que vão ditar as regras daquilo que Deus faz ou deixa de fazer. Porque quando Ele decreta, quando Ele fala, quando Ele dá uma palavra de ordem, não há nada que possa interromper, nada que pode parar o agir de Deus sobre as nossas vidas. Mas o que eu faço diante disso, pastor? Eu vou me posicionar diante de Deus. Eu vou fazer o quê? Eu vou esperar em Deus. De braço cruzado? Não. Adorando, quando foi falado aqui, buscando a Deus, servindo a Ele, como se nada tivesse acontecendo, mas está acontecendo, mas está nas mãos de Deus. Miqueias, ele está dizendo: eu vou esperar no Senhor. Por quê? Porque Ele já resolveu, Ele já usou profetas, Ele já decretou o que vai fazer com o povo de Israel. Ele vai vir com justiça, mas esse povo ainda continua sendo o povo de Deus. Jeremias, lá no capítulo número 29, Deus vai usar Jeremias. O povo já estava lá na Babilônia, e Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, escreve uma carta aí, direcionada lá para o povo de Israel. Então lá, eles estão lá na Babilônia. Jeremias estava lá em Judá, em Jerusalém.
E Deus fala: escreve uma carta para eles lá. Eu levei eles para lá, mas fala para eles que a vida continua. Fala para eles continuarem a comer, a plantar, a se casar. Fala para eles orarem pela paz da cidade, porque quando a cidade tiver paz, automaticamente eles terão paz. Ou seja, Deus está falando: não, eu estou agindo com justiça, está acontecendo isso, mas é porque a minha justiça está sendo feita diante desse povo, mas eu não os abandonei, eu não os larguei, eu não os deixei. Às vezes nós vamos olhar para as circunstâncias do que nós estamos vivendo, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, e vamos dizer: Deus virou as costas, mas Deus não virou as costas. Deus me abandonou. Não, Deus não te abandonou. Deus não fala mais comigo. Não, Deus está falando direto, porque até o silêncio de Deus, Deus tem resposta. Até quando Deus está com a boca calada, Ele está falando alguma coisa com a gente. Porque tudo que Deus faz com a gente, todo o agir de Deus, Ele é didático para ensinar, para nos corrigir, para nos gerar fé, para nos gerar confiança nele. E Moisés, ou Miqueias, ele está aqui dizendo: a minha posição, o meu posicionamento é esperar no Senhor. Ou seja, é esperar naquilo que Ele tem falado. O que o Senhor tem falado contigo nos últimos dias? O que o Senhor tem falado nessas últimas quarta-feiras de guerra? Quando a Regiane estava cantando aqui o primeiro hino, quando fala de Josafá, o povo de Judá tinha sido invadido por 3 nações. O mensageiro chega a Josafá e fala: ó rei, nós estamos sendo invadidos, a terra já adentraram as primeiras cidades, e o que nós vamos fazer? A palavra do Senhor vai dizer que Josafá, ele temeu, mas ele foi para o quarto de oração. Ele teve medo, ele teve um pequeno medo, e o medo, ele é natural do ser humano. Ele vem, ele acontece, mas o problema é o que nós fazemos depois disso. Nós abandonamos, nós soltamos as rédeas, nós dizemos: não vamos mais para a igreja, não quero mais saber de Deus, ou nós vamos correr para os pés do Senhor. Porque Josafá, diante dessa situação, ele teve um posicionamento: eu vou orar, eu vou convocar um jejum com toda a nação, e Deus responderá. E aí, quando a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai levantar o profeta, e o profeta vai dizer para Josafá: chama o ministério de louvor, coloca eles à frente lá, vai para a guerra e não faça nada, esteja com os escudos, esteja com as espadas, mas quem vai fazer alguma coisa são os instrumentistas. E a palavra do Senhor vai dizer que quando eles começaram a louvar, começaram a adorar o Senhor, uma grande confusão começou a acontecer no exército dos inimigos, e eles começaram a se degladiar. Quando foi vendo, os amonitas foram atacando os amorreus, e os seneitas foram morrendo também, e quando viu, eles só se aproveitaram dos despojos de uma guerra que eles nem lutaram. E muitas das vezes nós estamos aqui dando soco em ponta de faca, batendo no vento, dizendo, descabelando: e o que vai ser amanhã? O que eu vou comer? Nós estávamos conversando, eu e a Regiane nesse dia, lembrando no tempo que nós estávamos no pastoreio, eu dando testemunho para o irmão lá no emprego, falando que tudo que eu vivi nesse período que eu estava na frente da congregação, foi Deus guardando, foi Deus suprindo. Quando menos esperava, vinha uma cesta básica, quando menos esperava, era um irmão abençoando com uma oferta, porque era Deus cuidando. Foi o tempo que eu mais fui abençoado, foi Deus me quebrantando, Deus deixando o irmão ser usado para me abençoar. Por quê? Porque eu decidi esperar e confiar no Senhor. Senhor, se o Senhor me chamou para essa obra, o Senhor é quem garante. Se o Senhor me colocou aqui, é o Senhor que me garante. Eu não sei se vai vir de cima, do lado, do outro, está nas tuas mãos, Senhor. Quando a gente chegava no final do mês, o desespero batia, o medo queria tomar de conta, a fé queria desaparecer, mas aí quando menos esperava, Deus honrava, porque foi Ele que colocou, não foi eu que pedi para ir para lá, eu só obedeci Ele, e Ele abençoava e guardava e supria
as nossas necessidades. Por isso que Miqueias está falando, eu vou esperar nesse Deus. Eu não tenho outra opção. A minha opção é esperar nesse Deus. Ele tem uma palavra para esse povo. Ele tem uma palavra de correção, mas Ele tem uma palavra de proteção. Ele tem uma palavra de livramento. Ele tem uma palavra de bênção para esse povo. Então eu não vou fazer nada mais, nada menos do que esperar nele. Miqueias, ele também vai dizer bem assim, ó: eu guardarei o Deus da minha salvação. Eu aguardarei o Deus da minha salvação. Pastor, mas o aguardar não é o mesmo do que esperar? Só que ele vai juntar, vai usar na mesma frase do aguardar, ele vai colocar o Deus da minha salvação. Quais são as suas convicções em Deus nesta noite? Porque a pior coisa que pode acontecer para nós que estamos dentro da igreja é nós estarmos aqui 10, 20, 30 anos e nós não temos a nossa convicção de salvos em Cristo Jesus. A pior coisa que pode acontecer com nós é nós estarmos aqui, vindo para o culto, vindo orar, vindo às consagrações, vindo às orações, jejuar, mas não ter certeza do Deus da nossa salvação, do Deus Todo-Poderoso que faz todas as coisas. Quando um jovem rico vai de encontro com Jesus e vai afrontá-lo, dizendo: olha, o que eu posso fazer para ser salvo? E Jesus vai falar: você sabe, você segue a lei, você obedece todos os mandamentos? Sim. Aí ele vai começar a listar todos os mandamentos para Jesus, e Jesus vai falar: não, beleza, tá top, você é top, mas lhe falta uma coisa, e isso é pesar demais. Sabe por quê? Porque isso é Jesus, é a palavra mostrando que Jesus conhece os nossos corações. É Jesus falando assim: tá, você externou que você sabe tudo isso, mas eu estou vendo no teu coração que te falta alguma coisa. Você pode mostrar para todo Israel que você pratica todas essas coisas, mas Deus está vendo que te falta uma coisa no teu coração. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres e me segue. A palavra do Senhor vai dizer que aquele jovem vai sair esmurecido, triste diante do Senhor, do Senhor da salvação dele. E Pedro, depois disso, vai dizer: meu Deus, se for nessa régua aí, ninguém vai se salvar. E aí Jesus vai falar para Pedro: Pedro, é verdade, para os homens é impossível ser salvo, mas para Deus tudo é possível. Era impossível para mim ir para o céu, era impossível para mim ser salvo, mas o Deus da minha salvação tem poder para me salvar. E se Ele tem poder para me salvar, Ele tem poder para me curar, Ele tem poder para me dar um emprego novo, Ele tem poder para libertar, Ele tem poder para me dar forças, Ele tem poder para me vencer as guerras. É por isso que Jesus vai dizer para Paulo: Paulo, para de orar, Paulo, pedindo para arrancar esse espinho. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça é o suficiente para você caminhar, para você viver, para você conquistar, para você obter, para você ter as coisas. A minha graça, porque tudo é a graça do Senhor. Se eu estou vestido, se eu estou bebendo essa água, se eu estou com a Bíblia, se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, tudo é graça. É o favor imerecido do Senhor. E é isso que Miqueias está dizendo: eu aguardarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Lá em 1 Pedro, é interessante, eu gosto muito desse texto, porque é aqui que nós vemos quem, como diz por aí, é onde que se separa os meninos dos homens. Porque eu costumo dizer
que o crente de verdade, ou a gente só aprende a ser crente de verdade é na provação. O teste do crente é quando está dando tudo errado. É quando acontecem as coisas que não é para acontecer. E que as que é para acontecer não acontecem. 1 de Pedro, capítulo de número 1, versículo número 4, vai dizer bem assim, ó. Para que a herança incorruptível, incontaminável, e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para ser revelada no último dia. Ou seja, Pedro está dizendo, ó, mediante a fé, nós temos uma coroa incorruptível, que é a salvação. Ou seja, pela fé, ou nós somos justificados pela fé, e por essa fé nós somos salvos. Só que essa fé, ela é provada todos os dias. Essa fé que me dá certeza da salvação, essa fé que me dá certeza de que é esse caminho que eu quero, é Jesus que eu quero. Mas as circunstâncias lá fora, elas me querem impedir de crer nisso. É por isso que muitas das vezes há alguém, ou sempre há pessoas que às vezes abandonam, se afastam, porque a fé, ela está fraca, ou a fé ela ainda ela é pequena, diante das provações, diante das lutas. Mas o que Pedro está querendo dizer aqui é, no versículo número 6, em que vós grandemente vos alegrai. Por quê? Por conta da salvação. Mas ainda que agora, que importa, sendo necessário, que estejais um pouco contristado com várias tentações. Nós temos a alegria da salvação, mas diante das tentações nós não somos pegos de vez em quando tristes, querendo abandonar o barco. Quem é que nunca quis parar? Quem é que quem nunca quis sair? Eu sou o primeiro a levantar a mão. Eu tenho a alegria da salvação, mas diante das lutas, às vezes eu quis sucumbir o barco da minha caminhada cristã. Mas Pedro está dizendo que este mar turbulento, essas tempestades, elas são justamente para mim poder fortalecer a minha fé. É para você fortalecer a tua fé, na tua salvação, no Cristo que te salvou. Se está vindo ventos contrários, se está vindo lutas, se está vindo tempestades, eu sei que às vezes a tristeza e o medo vai tentar te abater, mas isso é Deus provando e forjando a tua fé. É por isso que Pedro vai dizer, assim como o ouro em altas temperaturas são provados, assim também a nossa fé diante das provas e diante das tentações. Era o cenário de Miqueias todinho dizendo, não adianta mais servir esse Deus te abandonou, esse Deus te deixou, esse Deus não tem mais nada com esse povo não, esse Deus não tem mais nada com vocês não, Deus escolheu já um outro povo, Deus já virou as costas para você. E Miqueias dizendo, eu vou aguardar no Deus da minha salvação. Mas você vai estar perdendo tempo, mas eu vou aguardar no Deus da minha salvação. Mas para que você vai todo dia para a igreja? Mas eu vou aguardar no Deus da minha salvação. Para que você fica carregando uma Bíblia? Mas eu vou aguardar no Deus da minha salvação. Isso é certeza, isso é convicção. Eu vou aguardar no Deus da minha salvação. E no final do versículo, é tão interessante que Miqueias vai dizer bem assim, o meu Deus me ouvirá. Só que Miqueias não está dizendo assim, Deus vai me ouvir. Ou ele não está falando só da boca para fora, para poder enfeitar o versículo. Miqueias está falando com propriedade de quem tem comunhão e intimidade com Deus. Deus me ouvirá. E não é uma afronta para Deus não. Deus vai me ouvir, não.
Porque quem tem intimidade e relacionamento com Deus, ele não só fala, mas ele escuta. Ele não só vai de joelho e começa a jogar, Deus isso, não. Ele para e ele sabe ouvir a voz de Deus. Ele sabe quando Deus está falando para ele ir. Ele sabe quando Deus está falando para ele ficar. Ele sabe quando é para ir para a direita. Ele sabe quando é para ir para a esquerda. Ele sabe porque ele está ouvindo. Porque ele tem intimidade com Deus. Como está o seu relacionamento com Deus? O teu relacionamento com Deus, ele se resume a só essas 4 paredes? O seu relacionamento com Deus, ele está naquele espaço de 5, 10 minutos que talvez você ora lá na sua casa? Quanto tempo você tem passado com Ele? Qual o lugar que Ele ocupa na tua vida? Quando Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 17, vai dizer assim: orai sem cessar. E muitas das vezes nós somos tendenciosos a dizer, não, ele está dizendo para a gente estar toda hora de joelho, orando, buscando. Mas quando a gente entende que nós temos uma vida, nós temos uma casa, nós temos um trabalho, nós temos uma família, aonde que se aplica isso, esse orar sem cessar? É no relacionamento que você tem com Deus. Por quê? Porque por mais que você esteja com os pés na terra, a tua cabeça está no céu. Por mais que você esteja com os pés aqui, você está dizendo: Deus guarda, Deus protege, Deus, eu quero te conhecer mais, Deus fala comigo, Deus é para fazer isso, é para fazer aquilo, Deus é para sair, é para voltar, é para ficar. Você está em constante relacionamento, assim como você conversa com seu marido, assim como você conversa com a sua esposa, assim como você conversa com seu patrão. E aí, o que você quer que eu faça? Qual é a nossa decisão? Deus tem colocado uma mensagem no meu coração a respeito desse relacionamento, que ele não está somente dentro dessas 4 paredes. Deus não morreu na cruz através de Jesus para que nós viéssemos só ter isso aqui. E eu não estou falando isso no significado de menosprezar, mas é porque ele tem muito mais de um relacionamento, porque um culto a Deus, ele começa aqui, mas ele continua a partir dessas portas fechadas, com a sua vida, com o seu relacionamento, com a sua intimidade, com a sua entrega, com a sua verdade, com a sua honestidade, dizendo: Deus, é eu aqui, é esse aqui que o Senhor está vendo, é eu mesmo. Falho, pecador, mas eu quero ter intimidade com o Senhor, eu quero ter comunhão com o Senhor. E essa intimidade é que nos faz conhecer a voz de Deus. É igual quando nós estamos aqui, igual está cheio de menino aqui. Aí esse tanto de menino chamando pai. Mas a gente conhece a voz dos nossos filhos quando chama pai. Todo mundo, a maioria dos casais, costuma chamar o outro de amor. Ô amor. Aí essa tanto de mulher chamando amor. Mas a intimidade faz a gente reconhecer a voz da nossa esposa. A comunhão, fala, essa aqui não é a região que está me chamando. Eu vou. Não é outra mulher chamando o outro esposo, não. É a minha que está chamando agora. Por quê? Porque essa intimidade me gerou esse relacionamento de reconhecer, de entender, em meio a tantas vozes, qual é a voz de Deus, o que Ele quer comigo, o que Ele quer com você. Ele faz com que nós venhamos entender através desse relacionamento. Por quê? Porque o nosso coração começa a ser quebrantado, a ter mais sensibilidade. E é por isso que Miqueias está dizendo: o meu Deus me ouvirá. O meu Deus, Ele sabe o que está no meu coração. O meu Deus receberá a minha oração. Ele me escuta. Intimidade, meus irmãos. Relacionamento. Você vai agir com respeito. Você vai agir com temor. Você vai agir com ternura.
mas você não vai deixar de se relacionar com Deus. Em uma guerra, nós estamos numa quarta de guerra, e em uma guerra é crucial nós entendermos o que o nosso general tem de comando para que nós venhamos vencer esta guerra. Uma guerra, ela é vencida não somente com soldados, mas ela é vencida com estratégias e direcionamentos. Porque nós podemos estar tudo aqui armados e dizer, vamos para a guerra, mas ninguém sabe manusear uma espingarda, ninguém sabe manusear uma espada, ninguém sabe manusear. Mas quando nós ouvimos a voz de Deus, nós entendemos o que Ele quer em cada luta, em cada guerra. Quando Davi ele foi começar a sua caminhada de rei, e ele foi lutar contra os filisteus, a palavra do Senhor vai dizer que ele vai orar, e vai pedir um direcionamento para Deus. Deus, o que é para fazer diante dos inimigos, diante desse exército? E a palavra do Senhor vai dizer, ó Davi, Deus dizendo para ele, Davi, vai, que eu vou dar os filisteus para você, só vai de frente com eles, que eu vou dar eles nas suas mãos. E a palavra do Senhor vai dizer que eles vão pelejar, vão lutar, e eles vão prevalecer contra os filisteus. Vai passar um determinado tempo, e novamente os filisteus vão começar a afrontar os israelitas, e Davi, talvez por alguma arrogância, por alguma prepotência, ele podia dizer, não, se Deus deu na primeira vez os filisteus nas nossas mãos, é claro que Ele vai dar na segunda vez também. Mas Davi não se deixou levar por esse caminho. A palavra do Senhor vai dizer que ele vai novamente orar, ele vai buscar a Deus e vai pedir o direcionamento para Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus vai falar para Davi, Davi, agora você não vai de frente contra os filisteus, você vai dar a volta no bosque, atrás do bosque, e você vai armar uma emboscada e pegar ele pelas costas. Ou seja, o nosso inclinar os ouvidos sobre a voz de Deus é crucial para que nós venhamos entender o que Deus quer nessa guerra com as nossas vidas. Fica de pé. Quero que você entenda nesta noite que as circunstâncias, esse mundo que nós estamos vivendo, diante do cumprimento da palavra do Senhor, talvez só vai de mal a pior. Mas o que fará a diferença é você, é o seu posicionamento. É o que você quer em Cristo Jesus e saber o que Cristo Jesus quer com você. Miqueias, ele pôde dizer isso, ele teve fundamento para dizer isso, o que ele fala no versículo número 7, porque ele sabia quem era o Deus dele, ele sabia qual a promessa que tinha sido feita, e ele sabia que Deus era poderoso para cumpri-la. Com permissão do pastor, eu quero fazer uma oração, amém? Eu quero orar por você nesta noite, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Nós estamos encerrando essa campanha, e talvez você venha durante essas quarta-feiras, e foi uma guerra para você, foi uma luta. Talvez você colocou aqui propósitos, votos, orou diante de Deus e pedindo, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais essa luta que eu estou vivendo. Às vezes no teu coração foi tentado a pensar, mas como é que pode uma pessoa que nem é crente, que nem serve ao Senhor, está prosperando, está vencendo, está avançando, e eu aqui, temeroso, temente ao Senhor, estou ficando para trás. Mas você não está ficando para trás, você está muito mais à frente do que essa pessoa, porque você já tem tudo, você já tem Deus na tua vida. A certeza de Miqueias é, eu tenho Deus,
eu estou no meio de um povo que é corrupto, mas eu tenho Deus. Eu estou em meio a um povo que não busca mais a Deus, mas eu vou continuar buscando, eu vou continuar adorando, eu vou continuar guardando no Deus da minha salvação. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, eu quero, Senhor, aqui agradecer por essa mensagem, por esta palavra, Senhor. Meu Deus, eu quero apresentar a tua igreja, o teu povo, meu Deus. Estamos aqui diante dessa palavra, meu Pai, para proclamar ao Senhor, bem dizer ao Senhor, meu Pai, agradecer ao Senhor e pedir, Pai, vem, Senhor, meu Deus, nos dar fé, esperança, confiança em meio às lutas, em meio às injustiças, em meio às corrupções. Guarda o nosso coração, protege, Senhor, os nossos corações. Senhor, nos dá mais fé, nos dá mais esperança, nos dá mais confiança para aguardar, para esperar. Nos ajuda, Senhor, meu Pai, a nos buscar mais a tua presença, a descer mais na tua presença, meu Pai, estarmos debaixo da tua potente mão, meu Pai, que nós venhamos encontrar em ti refúgio, que nós venhamos encontrar em ti fortaleza, que nós venhamos encontrar em ti socorro, meu Deus, na hora da angústia, Pai. Guarda o coração do teu povo, aquele que aqui talvez pensou em sair, em parar, em desistir, meu Deus, que o Senhor possa, meu Pai, renovar as forças, as esperanças, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia.